Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E hoje a gente vai falar sobre as 10 coisas, top 10 coisas que os assessores mais erram. Então, isso a gente veio analisando e eu levantei esses pontos com a nossa experiência, com tudo que a gente vê, da relação que a gente tem com os assessores, de erros que nós já cometemos como assessores e de erros que alunos, seguidores compartilham, e a gente trouxe denominadores comuns aí pra compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Então o Jonathan tem aqui, a gente tá com as nossas colinhas, ele vai falando cada um desses erros, desses tópicos, e eu vou complementando, beleza? Podcast um pouquinho diferente, mas acho que vai ser legal. Se vocês gostarem desse estilo de lista, sabe? Posso trazer mais, enfim, de N formatos diferentes. Eu gostei dessa ideia. Então vamos lá. Então o primeiro que a gente listou aqui é quando o assessor já desiste no primeiro não. Não insiste um pouco mais para prospectar novos assessorados ali. Então começa a assessorar, recebe alguns não e desiste. Quando, entendendo como se fosse uma ordem cronológica, um dos primeiros erros é esse, com certeza. Às vezes, olhando de fora, como a gente vê que tem muitos, milhões, milhares de influenciadores, a gente acha que vai ser fácil encontrar um influenciador para assessorar, mas não é tão simples assim. São vários nãos, muitas prospecções, muitos contatos, até você realmente conseguir encontrar um influenciador para assessorar. Então, o fato do assessor disparar 10 e-mails, 15 e-mails e parar, porque acha que, às vezes, inclusive interfere numa questão achando que ele não tem competência, achando que ele, por não ter experiência ou por ter pouca experiência, não vai conseguir. E não é verdade. Com qualquer pessoa, até com assessores com bastante experiência, acontece muito de a gente entrar em contato com muita gente e simplesmente não aceitar. É uma tomada de decisão pro influenciador muito grande, Uhum. Ele colocar a vida dele nas mãos de alguém é algo que ele precisa pensar, que ele precisa conhecer, que ele precisa confiar, confiar muito. Então, demora. Vai tomar muito não, vai ter muita porta fechada, mas vai chegar uma hora que vai dar certo. E um outro ponto legal desse também, que não desista, top 1, não desista nos primeiros nãos, é de prospecção de marcas também. Isso é uma coisa que também acontece muito. Entrei em contato com 10, nenhuma me respondeu, vou desistir, realmente o influenciador não é bom, o influenciador não tá agradando. Claro que pode ser algo da sua prospecção, É isso que eu ia dizer, talvez mudar um pouco o jeito, tem todo aquele jeito, não deu certo, tenta mudar um pouco o formato, a linguagem, a maneira como tá fazendo e vai adaptando, na verdade, Exatamente, não dá pra achar também, não estão me respondendo, o problema é que das pessoas. Não, às vezes pode ser da minha abordagem, às vezes pode ser o perfil de marcas que eu tô entrando em contato. Então, às vezes, um exemplo esdrúxulo, mas às vezes meu influenciador de maquiagem, eu tô entrando em contato com muita marca fitness. Não tem tanto fit, então muda um pouco o foco das marcas, muda a abordagem, cria outras alternativas, mas não desiste nas primeiras 40. O Jonathan, quando começou a trabalhar na The Cultures, ele ficava muito na parte de prospecção, era o papel dele. Hoje as coisas foram mudando, mas ele fazia prospecção. E no primeiro ano, deve ter entrado em contato com mais de 1.000 marcas, eu não sei, muito. Eram dezenas por dia, assim. E ele toda hora falava, catar uma agulha num palheiro. É meio cansativo, É muito cansativo. Só que com o tempo a gente vai começando a aprender, até vendo quem já responde e a gente filtrando melhor para as próximas prospecções a gente ser mais exato, mais assertivo. A gente aprende, a gente entende qual palavra, qual abordagem é mais efetiva. E depois, isso, quando o Jonathan começou a trabalhar comigo, era 2019. Depois de 2020, ele começou, claro, um ano trabalhando, começar a colher os frutos depois de um ano, às vezes é um pouquinho difícil, Mas depois de 2020... foi absurdo, a gente cresceu 400%, Então, realmente, foi algo que fez toda a diferença. Eu acho que até uma dica bem legal para essa abordagem com os influenciadores é fazer algo bem personalizado. Eu acho que é um segredinho, assim. Tentar não fazer um e-mail só e fazer um mailing e disparar para todo mundo. Primeiro que pode cair no spam. Então, pode ser que o influenciador ou a marca não tá respondendo porque tá caindo no spam, então ela nem tá recebendo o teu e-mail. Então, é bom mandar um por um,
né? E-mail por e-mail. Mesmo. E deixar bem personalizado com o nome da pessoa, se apresentar de maneira diferente para cada um deles, vendo o que você já notou sobre o perfil de cada um deles. Então fazer algo bem personalizado para cada um influenciador. Então a pessoa vai se sentir especial, sabe? A pessoa não vai sentir que está sendo só mais um, só recebendo só mais um e-mail que tu pode com o assessor tu pode estar mandando para milhares de outras pessoas também. Então ele se sente especial, se sente diferente. Então acho que é uma boa dica. Claro que isso não é algo que vai evitar, talvez, tu não receber o retorno nem nada, mas ajuda a, talvez, a diminuir isso, né? A gente tem um podcast, se eu não me engano, é o número 11, que fala sobre projetos comerciais. A gente fala muito sobre, né, especificamente sobre projetos comerciais, mas muito sobre projetos personalizados, comerciais, mas personalizados para cada marca. E lá tem bastante dica legal nesse sentido do que o Jonathan tá compartilhando, com certeza. Vamos para o top 2. Vamos lá. Acho que um dos maiores erros, digamos assim, é a galera pensar muito em números. Os influenciadores muito grandes. Então, só quero assessorar quem for influenciador que tem mais de 100 mil seguidores, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Então, a galera foca muito no número. Um erro muito grande é esse, gente. Às vezes os assessores só interpretam que aquele influenciador é o influenciador relevante, né? Com credibilidade, quando ele tem muitos seguidores. Isso não é verdade. Então, isso é algo que quem não é da área, quem não estuda influenciadores e tal, não consegue entender também. Então, vai na lógica, vai no óbvio. Tem mais seguidor, é mais relevante, vai ganhar mais dinheiro. O que não é verdade. A gente não pode ser hipócrita de dizer que seguidor não faz diferença. Claro que faz diferença, né, gente? Quanto mais seguidor, normalmente maior o alcance, maior o impacto que aquela pessoa gera naquele público, né? Ela tem mais alcance mesmo, então ela tem mais chance de dar resultado pra marca. Beleza, é verdade. Então, se você puder e tiver a habilidade de ler alguém com bastante seguidor, mas também com outros atributos, você tá muito na frente. Então é isso, quero frisar que os seguidores são importantes e é uma métrica pública que a gente tem pra se basear. Então, beleza. Só que tendo em vista que quem tem muito seguidor e não tem um engajamento bom, não tem o pró, que é o bom alcance, que é um baita pró de quem tem seguidor. E quem não tem conteúdo de qualidade, quem de fato não influencia, não impacta de verdade aquelas pessoas, pode até alcançar, mas não vai impactar, né? Vai transformar aquelas pessoas, ela não vai dar resultado pro público que ela fizer. Então, isso é um erro muito grande. Tirem um pouco isso da visão de vocês. Se você é uma pessoa que tá captando influenciador pra assessorar, principalmente se você tá começando, esquece um pouco os números e foca no engajamento, que a gente já falou bastante aqui no podcast, né? O percentual de pessoas que interagem com a publicação do influenciador comparado com o número de seguidores e no conteúdo que ele gera. Então a gente sempre dá essa dica, mas ainda é um erro muito frequente, é algo muito natural de eu ver nas minhas redes sociais de alguém, mas olha só, consegui uma pessoa de 300 mil pra assessorar a Maria, olha que perfil bacana. E eu olho e eu vejo que não é um perfil tão legal, é só porque tem 300 mil seguidores, né? A gente fez ação uma vez com a nossa, né, o nosso braço de planejamento aqui da agência, com uma influenciadora que ela tem 70 mil seguidores, se eu não me engano agora deve ter um pouquinho mais, na época ela tinha 70 mil. E ela estava divulgando um produto que era biodegradável. E ela, de retorno para a marca que ela deu de vendas, ela deu 10 vezes mais do que o valor do cachê que a gente pagou para ela. Sim. Então ela, teoricamente, é um perfil não tão pequeno, mas não tão grande, né? Tendo em vista que tem gente muito menor, mas tem gente muito maior também. Mas ela deu, muito resultado para a empresa. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. A gente tem cases assim, né? Isso... o número de seguidores definitivamente não vai ser o denominador principal pro resultado de uma campanha publicitária. Definitivamente, sabe? Claro que faz diferença, dependendo da situação e tal. Mas é isso. Essa influenciadora em específico, ela é excelente. Inclusive, a gente descobriu ela no começo, deu muita sorte. Ela cobrava R$800 pra fazer um combo de stories, 1.000 e poucos reais. Era bem baratinho, pro impacto que ela tinha, né? E ela vendeu dezenas, milhares de reais. Milhares, E deu muito resultado. Depois ela foi descobrindo o poder que ela tinha, ela foi encarecendo o publi dela, o que é ótimo, ela tem que fazer mesmo. Exato, a menina cobra R$800 e vende 40 mil reais em produto? Não, ela tem que cobrar um valor relativamente proporcional ao resultado que ela dá. E isso é muito bom, porque apesar de ela ter 70 mil seguidores, hoje ela cobra mais de 4 mil reais pra fazer o combo de stories, que é o preço de muita gente com 3 milhões, 4 milhões de seguidores, né? Então isso é bem interessante a gente compartilhar. Top 3. Erro mais frequente. Vamos lá. É a insistência e o desespero, né? Então,
como, né, voltando ao tópico 1, quando recebe muitos nãos, a pessoa fica muito em cima ali, desesperado, o assessor desesperado, insistindo pro influenciador responder, ou pra ele responder mesmo, né? Sim, pra ele dar algum retorno, exato. Sim. Isso também, gente. A gente trabalha num mercado, vamos dizer que um pouco blasé, assim, sabe? As pessoas, elas não gostam dessa euforia extrema, desse insistência extrema, dessa demonstração um pouco de desespero mesmo, que foi a palavra que o Jonathan usou, que é a verdade. Então, os influenciadores definitivamente detestam isso. Até porque, a partir do momento que tu entra em contato, por exemplo, o Jonathan é um influenciador que eu quero assessorar. Eu mando um e-mail pro Jonathan, falo, Jonathan, me apresento, tudo bonitinho, tal. O Jonathan não responde. Dá 1 hora, eu mando um e-mail. Jonathan, você já viu? Ou pelo WhatsApp. 3 pontinhos. Ponto de interrogação. Tá por aí? Você viu minha mensagem? Gente, o influenciador é primeiro que começa a ser um pouco inconveniente mesmo, de atrapalhar o dia a dia daquele influenciador. E depois o que o influenciador pode pensar? Agora, acho que ele pode, desculpa te interromper. Não, pode falar. Aí ele vai pensar, se agora que a gente nem fechou, já tá assim, imagina a hora de fechar um job, de fazer alguma coisa, sabe? Imagina como é que não vai ser a pressão em cima de mim. Exatamente. A pressão pra eu entregar, a pressão pra eu responder, a pressão que ele vai fazer nas marcas que ele vai fechar pra mim, o quão inconveniente ele pode não ser até em um ambiente social, num evento, numa viagem. A gente, como assessores, a gente precisa ser agradável. Faz parte do nosso papel estar num ambiente e ser social, mas não ser demais, né? Não ser excessivo nesse sentido. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Então, às vezes, eles têm esse ponto, né, de receber muito não, então ficar com muito medo, então insistir muito. E daí esse também é uma dobradinha, como a gente fez uma dobradinha pro 1, a gente vai falar muito mais do que 10 erros já. Sim. Também é um erro na hora de falar com as marcas, né? Também. Então não tem como nós, assessores, sermos muito enfáticos, muito incisivos. Gente, eu tive uma situação, até compartilhei nos stories com vocês semana passada, aconteceu esses dias. Mas já a pessoa fica fazendo exatamente isso comigo. Me mandou nunca tinha falado comigo no WhatsApp, mandou o casting da assessoria dele, depois ele mandou 3 pontinhos, depois ele mandou interrogação, depois ele mandou tá aí, depois ele mandou boa noite, viu minha mensagem. E assim, tava começando a realmente atrapalhar o meu dia a dia de trabalho, sabe? Então, também não dá pra gente ser muito insistente. Até no curso, nos conteúdos que eu entrego no Instagram, gratuitos também, eu falo que dá pra gente esperar 2 dias pra cobrar a primeira vez a marca, dependendo da situação, 7 dias da marca que tu entrou em contato. Se é uma marca que tu entrou em contato pela primeira vez, 7 dias. Entrou em contato na segunda, na próxima segunda você pergunta se ela viu o seu e-mail. Se é uma marca que já tá numa negociação mais avançada de orçamento, dá 24 horas, dá 48 horas. Então, precisa dar tempo pra marca respirar, pra ela entender, pra ela avaliar. Não tem como ficar desesperado assim. Essa eu acho que é um pouco da desvantagem de trabalhar com o WhatsApp hoje em dia, né? Porque o WhatsApp eu acho que ao mesmo tempo que facilita pra gente a comunicação, acaba prejudicando um pouco nisso, porque as pessoas querem tudo pra ontem, né? Total. Tudo meio que imediato. Elas se sentem na liberdade de cobrar um retorno porque a pessoa tá online, porque a pessoa visualizou a mensagem, mas não necessariamente porque ela está online, porque ela visualizou a mensagem, ela está disponível para responder. Isso não é verdade, né? Em absoluto. Então, eu acho também que assim, de nada custa também a pessoa responder, dizer assim, olha, recebi tua mensagem, estou lendo, quando eu tiver um retorno, tipo, só pra não deixar a pessoa no vácuo, sabe? Não, mas ela não vai ficar no vácuo. Mas assim, gente, no meu ponto de vista, 24 horas pra responder uma mensagem não é vácuo, sabe? Tu tem que dar no mínimo 24 horas pra pessoa responder a mensagem, sabe? Nesse teu caso foi diferente porque ele tava tipo de 5 minutos, né? Não, total, gente, não é de meia hora, o negócio, literalmente, 5 minutos é modo de dizer, né? Mas foi literalmente meia hora. Não, assim, não tem como. Uma coisa é tu mandar uma mensagem, por exemplo, 10 da manhã e cobrar às 6 da tarde, entendeu? Fala assim, você viu minha mensagem? E assim, não era um job urgente, não era um orçamento, não era nada disso, era uma apresentação de um casting, gente. Não tinha urgência nenhuma em eu responder pra ele que recebi. Então, se ele tivesse me mandado 10 da manhã e tivesse me cobrado 6 da tarde, beleza, não tem problema. Que não deu ali 10 horas e tal, não deu 24, mas... Ou mandou 10 da manhã, cobra no outro dia 10 da manhã, não custa nada, ninguém vai morrer, né? É isso que eu digo. Se for uma urgência, lógico, dá uma ligada, né? Enfim, é outra situação. A gente tá falando exclusivamente eu acho que é bom nesses senso, contatos, eu acho que tem que ter bom senso. Eu acho que a palavra é bom senso e tu saber... o problema é que todo mundo acha que tem bom senso. E daí cobrando de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora. Mas enfim, é bom senso, exato.
entendendo a urgência que tem e tudo mais, a gente vai equilibrando. E vai controlando a ansiedade também. Acho que as pessoas ficam muito ansiosas, né? Nesse sentido. Beleza, top 4. Vamos lá. Os assessores hoje são muito técnicos, querem se mostrar muito técnicos, que entendem do assunto, a parte técnica, só que acabam não pegando na mão do influenciador e não se mostrando tão confiável. Boa, Esse é um perfeito. tópico também. Muita gente tem dúvida disso no meu Instagram, fala assim, ai Maria, mas eu não tenho experiência, como que eu vou mostrar pra ele minha expertise, como que eu vou, né, muito no momento de captar influenciador pra assessorar. E daí inclusive eu dei uma aula ao vivo há umas 2 ou 3 semanas atrás, falando um pouco desse primeiro contato. Na verdade, explicando como eu fiz e como eu descobri pra esse primeiro contato ser mais efetivo. E a dica é você ser humano, né? Hoje o influenciador, e é porque é uma questão histórica do mercado mesmo, apesar de o mercado ter pouca história, é uma questão histórica do mercado, os influenciadores, eles estão em busca muito de companheiros, parceiros, pessoas que eles possam confiar, pessoas que botem a mão na massa e façam acontecer junto com eles. Por quê? Porque o mercado tem um histórico de assessores muito com caráter ruim mesmo, né? Mau caráter mesmo. Muito golpe, muita gente superfaturando, muita gente, enfim, ganhando dinheiro por fora de outras formas. Então, a parte mais técnica é algo que a gente aprende, né? Caráter, índole, parceria, confiabilidade é algo que tu precisa transmitir pra pessoa naquele papo. Então, é muito mais sobre confiança do que sobre conhecimento técnico. E isso é algo que eu vi muito, até hoje, né? Vejo dos influenciadores que nos procuram para serem assessorados por nós. Eu vi isso ao longo de todos os anos do mercado e até hoje eu vejo. Porque eles mandam mensagem não querendo trabalhar com a The Cultures, mas falando, pô, gostei tanto de ti, gosto da tua forma de lidar, gosto do teu, né, do teu jeito, do quanto vocês são dedicados, quanto vocês são envolvidos no que vocês fazem. E não nossa, eu gosto porque vocês sabem fazer post no Instagram. Não, sabe? Não é sobre isso. Então, é uma forma muito mais efetiva de você convencer o influenciador, é você mostrando o quanto você é confiável e não o quanto você é técnico, estratégico e tal. Então, essa é uma dica super boa pra dar e é um erro muito, muito frequente também, que foi o top 4. Isso, agora... não ter mais influenciadores por medo. Sim. Então ficar ali, tenho tá tudo bem com um, eu quero fechar mais, fechar um time, fechar o cast, só que eu tenho medo de não dar conta. É isso. Tem muito, a gente fez um podcast exclusivo sobre isso, que é como aumentar o seu casting de influenciadores, né? Estratégias pra ajudar vocês, assessores que querem crescer. Então, tem dicas sobre isso. E a gente fala um pouquinho sobre esse receio, né, de não dar conta. Ao invés de os assessores muitas vezes pensarem estrategicamente. Então, por exemplo, eu assessoro o Jonathan e eu assessoro outro... vamos supor que o Jonathan tem um perfil fitness. Eu assessoro outro influenciador que também tem um perfil fitness. Ao invés de eu agregar os dois, conseguir trazer uma marca de um pro outro, fazer eles criarem conteúdo juntos, fazer eles terem uma relação, enfim, criar um ecossistema ali que todo mundo colabora com todo mundo, eu fico com medo porque eu acho que eu só vou dar conta de cuidar do Jonathan e se outra pessoa não vou conseguir. Então, o que eu acho os assessores precisam pensar de uma forma mais estratégica, de uma forma até um pouco mais empreendedora, um pouco mais ousada, de se jogar mesmo e fazer acontecer, sabe? E é essa a dica que eu dou. Às vezes, trazer uma pessoa pro time que complemente a outra, às vezes não um perfil exatamente igual, né? Porque também vai ser mais difícil, mas que complemente, que seja bacana, você vai conseguir agregar uma marca de um influenciador pro outro. Então, vamos supor que o Jonathan recebe o contato de um job para suplemento, né, para academia. Eu posso já botar essa outro influenciador que eu tenho para esse suplemento. Então, eu vou agregando forças. E tem muita gente que tem medo de não só aumentar o casting e não dar conta, mas aumentar o casting, trazer pessoas para a equipe e essas pessoas da equipe não representarem a empresa tão bem, né? Não representarem a assessoria também. Então, por que eu vou aumentar o casting se eu não vou conseguir atender? Eu vou ter que contratar gente. Isso também é querendo ou não, gente, pra crescer, a gente precisa aumentar o casting. Se quer realmente ganhar dinheiro, beleza, tem gente que tem o intuito de ganhar uma graninha ali no mês, um assessorado vai fazer isso. Mas se quer realmente fazer dinheiro, quer realmente ter uma agência, né, precisa aumentar o casting. Então precisa ter essa visão, precisa saber ensinar a equipe a ter a sua forma de lidar, o jeito que você trata as pessoas, as suas estratégias, o seu jeito mesmo pra dentro da empresa. Saber ensinar a equipe é importante também.
Então isso é um erro muito grande que muitos assessores cometem. Ter medo de tu acha ampliar o cast. que um assessor consegue assessorar até quantas pessoas? Já me perguntaram sozinha. isso. Essa semana me perguntaram isso no Instagram. E eu acho que varia muito. Não tem como eu dizer assim, tanto, né? A The Cultures, quando a gente tava no ápice dos nossos assessorados grandes, né? A gente nunca teve assessorado pequeno, então era gente que tinha job dia sim, job dia não, né? Então era mais de, 15, 20 marcas por mês para cada um dos influenciadores. Então, era gente que realmente tinha um volume muito grande. E a gente percebeu que, com experiência, então, tipo, tu que tem experiência, eu que tenho experiência, consigo cuidar de até 5. Cada um 5. Cada um 5. Mas assim, na raspa do tacho, sabe? Muito. 5 é muito. 4 eu acho que é o mais controlável. E daí tem que entender também até que ponto você precisa acompanhar eles pra fazer produção de publi, né? Então, por exemplo, só uma dessas pessoas, no meu time, eu cuidava de 5. Cada um dos membros da equipe cuidava de mais 5. Só uma dessas pessoas eu acompanhava pra gravar publi. Então, funcionava pra mim. Então, essa uma pessoa eu ia uma vez na semana e tal. Se todo mundo me exigisse esse nível de dedicação, não daria. Então, eu acho que é isso. Então, acho que tudo vai depender, então, do combinado que tu tem com o influenciador, Muito. né? Se for só o comercial dele e não a parte de criação de conteúdo, vai ser um número de pessoas. Se tiver que planejar, fazer conteúdo da pessoa também, vai ter que... Como tu vai ter mais demandas, é bom fazer um pouquinho menos pra poder fazer tudo com mais calma, né? Tudo isso tem que pensar estrategicamente pra... financeiro também. Então, essa pessoa tá me dando mais dinheiro... e eu preciso de mais tempo. Então, essa outra que dá menos dinheiro, eu preciso de menos tempo, eu contrato alguém pra cuidar. Então, remanejar isso da melhor forma. Mas eu acho que 4 é um número bom, assim. Dependendo do acordo que tiver. Eu acho que mais que 4 já começa a ficar loucura. Ótimo. Então, vamos lá. 6. Ficar só no receptivo. Então, ficar só lá recebendo e-mail, recebendo as propostas e não ir atrás, não correr atrás de fechar coisas novas, diferentes. Isso eu acho que é um dos maiores erros que os assessores cometem. Não correr atrás, não fazer projeto, não fazer prospecção. Então, fazer prospecção, gente, dá trabalho. É no dedo, é na unha, assim, né? Um por um, selecionando, fazendo lista, fazendo e-mail, personalizando. Que a gente falou no primeiro, recebe vários não, às vezes não recebe resposta, é uma coisa bem cansativa mesmo. Mas a gente colhe muitos frutos. Talvez você não consiga ver isso de imediato, por isso não pode desistir. Mas você vai colher frutos disso num futuro breve, sabe? Com certeza. Porque acontece muito, gente, de você fazer uma prospecção, daí a pessoa não te responder, às vezes, nem nada. Depois de 2 meses, você volta a falar com ela. E daí ela responde, falou que oportunidade legal. Depois de 4 meses, a pessoa fecha um contrato. Aconteceu agora há pouco com a gente, de uma marca que... De um e-commerce de roupa que a gente tinha falado várias vezes, nunca tinha fechado nada. Quando ele apareceu pra fechar, fechou um job de mais de 40 mil reais. Então, e a gente... Quando a gente foi olhar o histórico daquela marca, bastante tempo. Nos nossos registros, a gente viu que a gente estava trabalhando aquela prospecção há bastante tempo. E aquela marca veio de forma proativa entrar em contato com a gente. Mas não foi à toa, foi porque ela tava com o nome da nossa influenciadora na cabeça há bastante tempo. E talvez no momento que a gente entrou em contato lá no primeiro, ela não tava com budget, não tava com nenhuma ação, não tava com nada previsto. Né? Então a primeira oportunidade que ela teve de poder fazer uma ação, a primeira pessoa que ela lembrou foi a gente, que já tava ali meio que quente, né? O nome quente. Exatamente. Então, não cometam esse erro. Não fiquem parados esperando que as coisas vão acontecer. As coisas não vão acontecer. E muito influenciador me manda mensagem falando isso também. Também é um erro que o influenciador comete. Ai, Maria, eu devo procurar os meus parceiros pra publi ou eu devo ficar esperando eles entrarem em contato comigo? Realmente as pessoas me perguntam isso. Pra mim era óbvio que não, né? Tem que correr atrás. Mas às vezes dá vergonha, às vezes não. O próprio influenciador, no caso, né? E o assessor, normalmente ele comete esse erro quando o influenciador já tá muito bem, assim, né? Quando o influenciador tem uma recorrência de job e tudo mais. Quando ele não tem, dá um pouco de medo e tu corre atrás. Mas de qualquer forma, gente, se o influenciador tem uma recorrência de job, mas pra ele manter essa recorrência e não chegar um momento que não vai ter mais job, você precisa prospectar agora. Pra daí no futuro você não correr esse risco de acabar o job, sabe? De acabarem os jobs. Porque acontece mesmo. É isso. Vamos lá. 7. Emissão de nota. Pagar imposto sozinho. É isso. Já falou sobre isso aqui também, né? Temos um podcast dedicado a empreendedorismo, né? Assessorar a empreender, se eu não me engano, é o nome do podcast. E, gente, o que acontece?
Quando a gente presta um serviço, independente do serviço que seja, a gente precisa pagar imposto por esse serviço. Seja dentista, seja advogado, seja design. Marketing de influência é a mesma coisa. A pessoa, né, o influenciador está prestando um serviço de divulgação. Ele precisa pagar um imposto sobre o serviço de divulgação que ele está prestando. O assessor precisa pagar o imposto sobre o agenciamento daquela publicidade. Então, cada um paga o imposto. Quantas vezes... Eu comecei cometendo esse erro. Lá, 6 anos atrás, quando tudo começou, eu não sabia como funcionava. Então, a The Cultures emitia 100% da nota do job. A gente pagava 100% do imposto e pagava o influenciador depois. Deixava de ganhar dinheiro, né? Deixava de ganhar dinheiro. O nosso imposto subiu muito, porque, vamos supor, a gente faturava... Vamos supor, a gente faturou 100 mil no ano. Ao invés de a gente pagar... E a gente ganhou 20% de 100 mil. Então, a gente faturou 20 mil no ano. E ao invés de a gente pagar o imposto de 20 mil, a gente pagou o imposto de 100 mil. Isso faz a nossa alíquota subir. Porque a gente não paga imposto. Quando tu é uma ME, a gente não paga só percentual de imposto. Quanto mais tu fatura, maior é o teu percentual. Então, vamos supor. Eu faturo 500 mil por ano. Você vai pagar 8% de imposto. Eu faturo 1 milhão por ano. Você vai pagar 12% de imposto. Então, mais tu emite, mais vai aumentando o seu percentual. Então, mais você vai gastando. Tirando o imposto de renda, que é retroativo do ano anterior. Tu não vai descontar do influenciador o imposto de renda, que é lá no ano seguinte que tu vai ver. Então, tá errado, gente. Não façam isso. Exijam que os seus influenciadores abram suas empresas, emitam suas notas, e vocês, assessores, emitam suas notas também, abram suas empresas também, façam tudo separadinho, tudo bonitinho, porque senão depois pode, inclusive, ser um motivo de falência, sabe? É um negócio bem importante, assim. Cuidar. Aí passa de 20%, na verdade, né? Se for ver aí na ponta do lápis, lá passa de 20% o valor da comissão, né? Total, exato. Não dá, gente. A gente começa a pensar, beleza, então eu vou descontar do influenciador. Não pode descontar do influenciador, porque você vai estar pagando o influenciador sem nota e você não vai ter como justificar pro governo pra onde saiu essa sua despesa. Mas daí eu posso emitir... O influenciador pode emitir uma nota contra mim e eu emito 100% contra a empresa. Se você emitir 100% contra a empresa, você vai pagar, vamos lá, 10 mil. Você vai pagar um imposto de 10 mil. Quando o influenciador vai emitir a parte dele pra ti, ele vai pagar um imposto de 8 mil. Então vocês vão estar pagando um imposto de 18 mil. Total. Ou seja, vocês vão estar bitributando. Não pode. Não tem alternativa. A alternativa é você emitir 2 notas. Ou, enfim, você vai ter que conversar com a sua contabilidade, que tem uma alternativa mais complexa, que a gente não vai entrar nesse mérito contábil aqui, porque cada estado, até cada município é uma regra diferente. Mas é isso. Não esqueçam de fazer isso certinho, para quando a empresa crescer, vocês começarem a faturar milhões, fechar milhões em projetos, não dá um problemão, beleza? Evitem muito trabalhar sem nota fiscal. Isso pode ser quando você tem o hábito de trabalhar sem nota. Já primeiro é errado, né? Sonegar imposto, não pode. Mas quando você tá começando, tá se estruturando, acontece, muita gente acaba não trabalhando com imposto. Mas se estruturem no começo. Não deixem pra se estruturar lá quando tá com 2 anos de empresa, que o faturamento tá mais de 100 mil reais por mês e você já perdeu o controle, sabe? Pode dar bastante problema mesmo. Então, cuidem com isso. É um erro bem grande. Muita gente comete. Tu acha que é fácil o próprio assessor organizar essas notas fiscais, as emissões, ou tem que contratar uma contabilidade, ou não é necessidade? Como que acontece? Se você é uma MEI, você faz por conta. Não tem problema nenhum. MEI, assessor, MEI, influenciador, abram suas MEIs, é muito simples. Graças a Deus, o Brasil tem essa facilidade que é ter uma MEI. Paga o valorzinho da MEI, que agora acho que está em 60 reais por mês. Todo mês ali, não tem percentual de imposto, tudo certinho. E não precisa de contabilidade. A partir do momento que você é uma ME, então você fatura mais de 82 mil por ano, uma coisa assim, algo em torno desse valor, você se torna uma ME. Quando você se torna uma ME, você precisa de uma contabilidade. E daí, a contabilidade pode ou não emitir as notas, isso é um acordo. Mas ela vai fazer o imposto de renda, ela vai fazer todo o retroativo do seu imposto, ela vai calcular o imposto mensal, ela vai fazer algo que provavelmente o seu financeiro da empresa não vai fazer. Mas é isso, precisa... Quando é ME... eu acho que não existe exceção. Tem que ter uma contabilidade, assim, só se você for contador. Assessor Entendi. Contador. Que daí você vai conseguir fazer sozinho, Entendi. Beleza? E não é uma conta muito... Quando você já é uma ME, não é uma conta muito alta. Vale a pena você ter um escritório de contabilidade. Dependendo da... São Paulo capital vai partir de uns 500 reais por mês. Então, se você já é uma ME, 500 reais por mês não é um valor alto de custo fixo, né? Fora de São Paulo, 350...
R$400, em São Paulo vai chegar até 1.000, né? Dependendo da questão. Mas é isso, não é uma conta alta, então façam, é importante. Fechado. Agora o 8, pra mim isso não é o mais importante, é um dos mais importantes, que é tentar cortar as agências. Também temos um podcast dedicado a isso. Eu não sei exatamente o nome, mas é um dos primeiros ali, talvez seja o número 5, que fala sobre relacionamento com agências. Esse eu acho importantíssimo a gente relembrar, e é um erro, assim, muito frequente, muito comum, e que alguns assessores até cometem sem saber que estão cometendo. O que é cortar as agências, né? Existe um fluxo no mercado que é o seguinte: tem a marca, né, uma empresa, essa empresa contrata uma agência de influencer marketing, às vezes é uma agência de publicidade, às vezes é uma agência de planejamento digital, e essa agência cria uma estratégia de influencer marketing, contrata o influenciador para aquela marca. Então é um fluxo normal, né? Um fluxo marca, agência, influenciador. A partir do momento que o influenciador conhece uma marca o assessor influenciador, né, conhece uma marca através de uma agência, quer dizer que essa agência tá ali no meio do caminho. Ele conheceu aquela marca através da agência, orçou, muitas vezes até fechou aquela marca, e depois o influenciador e o assessor querem fechar de novo. Ao invés de eles chamarem a agência, eles tentam fechar direto com a marca. Às vezes para ganhar mais dinheiro, às vezes para cortar o caminho, às vezes, enfim, porque se acham espertos de fazer isso também. E isso faz com que a relação da marca com a agência estremeça, a relação da agência com o influenciador estremeça, a relação até do influenciador com a marca estremeça. Você trabalha todo o ecossistema de influencer marketing. Então, gente, se você recebeu o contato de uma marca por uma agência, mantenha esse contato com a agência até o final. Até a agência dizer, não é mais comigo. Pode falar com tal pessoa. Tá? Então, cuidem isso. Cuidem para não atrapalhar o fluxo do mercado. Cuidem para não fazer isso por engano, porque isso atrapalha muito mesmo. As agências acabam se prejudicando. E eu acho um erro tremendo, e quem faz isso por querer eu acho uma burrice, porque as marcas, elas não são uma marca só, né? Perdão, as agências não são uma marca só. São várias. São várias. A The Coaches Planejamento atende Desinchar, Fazenda Futuro, Meditopia, Buzu, Papumba. Quanta gente a gente atende? E eu posso fechar não só uma marca com o seu influenciador, como posso fechar 10. Então não façam isso, porque vocês vão estar perdendo dinheiro, o mercado vai estar se prejudicando e tudo vai estar dando errado. Basicamente isso, resumidamente é isso. Se quiserem saber mais sobre isso, sobre todo esse ecossistema, voltem aqui nos podcasts que tem bastante coisa sobre isso. 9. Esse também é um dos bem importantes. Não responder os e-mails e os WhatsApps com agilidade. Não ficar ali ligado e pronto para responder. Aí esse vai um pouquinho, talvez, né, a gente tem que deixar isso bem claro aqui, vai um pouquinho, talvez, contra o que a gente falou ali no começo da insistência, né? Sim. Tem a insistência de não ficar muito em cima e também de responder com agilidade. Eu acho que é o negócio do bom senso ali que a gente falou. Total. E são coisas também totalmente diferentes, assim, né? Não, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala... Quem tá ouvindo esse podcast, às vezes é de outra área, ou tá no mercado e não faz isso, acha um completo absurdo, porque a gente acha também. Mas eu acho que esse é o mais comum de todos, que é simplesmente o assessor não responder os e-mails. Ou seja, primeiro, gente, às vezes o influenciador não recebe muito e-mail, então pedir pro assessor estar ali parado na frente do e-mail o dia inteiro é difícil. Mas, cara, conecta no celular e bota uma notificação, né? Não tem desculpa. A gente tem toda a tecnologia ao nosso favor, você tem que estar disponível. Assim como não dá pra você ser muito insistente pra pessoa responder, não dá pra você não responder, sabe? Que são duas situações. Uma, você tá entrando em contato. A outra, você tá recebendo o contato. A partir do momento que você tá recebendo o contato, cara, tenta ter alguma organização no seu dia a dia pra responder os e-mails em até 2 horas, sabe? Eu acho que isso é o maravilhoso. Pedir pra você responder um e-mail no mesmo minuto é muito também, né, gente? Mas em 2 horas, você tá não no tem final campanha. do dia, ou no final do dia faz uma limpa, dá uma olhada no WhatsApp, dá uma olhada nos e-mails e responde todo mundo, sabe? Mas assim, se você é assessor e você não vai perder nenhuma campanha se você responder em 2 horas, sabe? Tem campanha que por favor, me responda, por exemplo, vamos supor, manda de manhã, me responda até às 18. Tem muito. Então, se você não olhar
todos os dias, de tempos em tempos, você vai perder. Mas em 2 horas você não vai perder. Não tem ninguém que vai te mandar um e-mail. Eu preciso... Daí vai ser um absurdo também, né? Eu preciso de um retorno daqui 1 hora, porque a campanha é pra daqui a 1h30. Sim. Não vai acontecer. Então, se organiza pra de 2 em 2 horas tá sempre checando o e-mail. Bota no celular, bota a notificação. Se você não puder responder na hora, anota, né? Então, tô numa reunião, recebi uma notificação. Anota pra você não esquecer. Então, gente, respondam os e-mails, por favor. E no WhatsApp, estejam disponíveis. Não precisa também ser, né, Mandou mensagem meia-noite, tem que responder meia-noite. Não. Não é isso que a gente quer, né? Que a gente tá falando. Isso. Deu 18 horas, você não tá trabalhando mais, não precisa mais responder, tá tudo bem. Chega no outro dia, 9 horas da manhã, volta a olhar o WhatsApp, tá tudo certo. Só que o ponto é que não é isso que acontece, né? A gente não tá falando pra ninguém extrapolar o horário e se matar pra fazer isso. Não. O problema é que as pessoas não respondem no horário comercial, não respondem no dia seguinte, não respondem nem depois de uma semana. Aí eu fico pensando, né, pelo pensamento da marca, pela cabeça da marca, se a pessoa já demora pra responder um e-mail solicitando um orçamento, imagina quando fechar o job pra ter que mandar conteúdo, pra Que ter já que tá mandar, pago, né? pra ter que mandar nota fiscal, pra ter que fazer o job acontecer. Imagina como é que vai ser a demora também. Se pra mandar o valor de um job já demora tanto pra mandar, sabe? Exatamente, Já é uma má impressão que tu tá dando. Eu desisto de fechar com o influenciador, assim, com medo de ter... Quando a pessoa demora muito pra responder, com medo de, depois de ter fechado, fazer o job acontecer. Total. Sabe? Existe até... Qual é a garantia que eu vou ter? Que a pessoa vai fazer tudo com prazo, sabe? Total. Existe um limite, né, do quanto a pessoa tá demorando. E chegou uma hora que tá demorando tanto que a gente tira da campanha e bota outra. Sabe? É fato. Isso sempre acontece. Porque realmente não dá pra ficar refém. Se a pessoa tá demorando pra ganhar... Imagina, eu sempre fico pensando nisso. Se ela tá demorando pra ganhar dinheiro, né? Responder porque ela vai ganhar dinheiro, vai botar dinheiro no bolso. Agora pensa pra entregar o trabalho. Realmente é bem complicado. Então é algo que... Eu acho que isso é o que mais acontece. Esse é o maior erro da assessoria hoje, de tudo. Pra mim é o maior erro de todos. E é chocante, né, gente? Porque é o nosso trabalho. É responder, é retornar, é orçar. Então tem que ficar de olho. Cada um, claro, tem as suas prioridades, né? Cada um sabe os seus horários, o que faz, se realmente assessorar é o seu principal trabalho, se não é... Enfim, mas tentar tirar um dia pra se dedicar... Um dia não, 1 horinha do dia, algum momento do dia pra se dedicar a isso, né? Então, alguns assessores, no meio do expediente, no meio do job, estão indo à praia, vão ao shopping. Eu acho que nada impede da pessoa ter que fazer algumas coisas do tipo, sabe? Não, até porque a gente tem super liberdade, só que tem que ter comprometimento, né? Exato. Então, acho que tem que tirar pelo menos algumas horinhas do dia pra pelo menos se dedicar a isso, responder os WhatsApp e ver o que tá acontecendo, sabe? Eu acho. Porque perde muitas oportunidades. Eu já deixei de fechar muita coisa, né, com algumas marcas que eu tinha com alguns outros influenciadores, por exemplo, porque a pessoa não respondeu. Tipo, era o dinheiro na mão, tava tudo certo já, sabe? O cliente já tinha aprovado, mas a pessoa não respondeu, eu não podia ficar esperando, sabe? Eu acho que aí tá a chave do problema. A nossa área tem muita liberdade. E daí é aí que as pessoas se perdem, eu acho. Porque como a gente pode fazer de onde a gente quiser, a gente pode trabalhar de onde a gente quiser, a gente pode ir onde a gente quiser, a gente pode, enfim, tá viajando, tá na praia, tá no shopping, as pessoas ficam tanto na praia e no shopping que elas esquecem de trabalhar, sabe? Elas fazem o fluxo contrário, na verdade, né? Fazem da exceção, né? A exceção de poder ir ao shopping de vez em quando, poder ir à praia de vez em quando como uma coisa recorrente, né? Exatamente. Então eu acho que, de fato, a pessoa que não tem muita maturidade pra lidar com a liberdade acaba se perdendo e não consegue se comprometer e acaba deixando sempre pra depois o lazer, né? Porque pode ter lazer durante o horário comercial, fica tomando todo o tempo e não responde os e-mails, sabe? Então realmente é algo que aí, eu acho que é esse o problema. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que realmente as pessoas se perdem na diversão, na liberdade. Total. Que tem, mas não pode ser assim, né? Tem que ter compromisso. Tem que ter liberdade, lógico que é super gostoso viver uma vida mais leve, mas ao mesmo tempo tem que ter compromisso, né? É um compromisso. Você se comprometeu com o influenciador de fazer aquilo acontecer. Então tem que fazer, sabe? Não adianta ficar, né? E nada impede, gente, da gente responder, sei lá, tá no salão de beleza, tá na praia e responder o e-mail aqui, né? Total. E fazer. Pode, dá, mas tem que fazer. Por onde o povo não faz. E não é só dela que tá em jogo. A partir do momento que ela demora pra responder, ela simplesmente não responde, tá prejudicando o outro também, né? Tem outras pessoas ali precisando da resposta, sabe? Ela tem um compromisso com o influenciador. E ela não tá cumprindo com o compromisso. Com as marcas também. Principalmente com o influenciador, que é onde Sim. ela tem um trato ali, né?
que é a principal de tudo é com o influenciador, mas também com as marcas que estão lá precisando do retorno dela para poder fazer o negócio acontecer, né? Total, perfeito. Agora vamos para o último. O último é não documentar os jobs, não deixar tudo registrado. Cara, isso não ter o histórico das coisas. Isso eu acho que é a exceção dos assessores fazem. Que é, primeiro, ter todos os seus jobs, né? Os jobs que você e o seu influenciador fazem numa planilha, de forma numérica mesmo. Então, quanto teve de alcance, quanto teve de retorno, quanto teve de clique, tudo. Documentem. Ah, mas a marca não pede. Mas você precisa ter, você precisa saber qual é o resultado, qual é o alcance, qual é o horário, qual que é o dia, qual que é o assunto, qual que é o tipo de marca, que mais dá resultado. Você precisa ter esses dados para você analisar e vender isso depois. Então, se você não documentar e não deixar tudo registrado, você nunca vai saber. Você vai ser sempre um influenciador, como a maioria que simplesmente não sabe no que é bom, quando é bom, como é bom. Então, tem que ter isso registrado. Registrem todos os jobs de vocês. Inclusive quando as marcas não pedem. E o segundo é o histórico também de prospecções, de marcas que você mandou orçamento, de marcas que você recebeu orçamento. Então tenha isso tudo documentado também para que você consiga fazer um follow-up distante também. Então, por exemplo, se a gente faz uma prospecção em fevereiro, em maio a gente vai chamar de novo. Como que a gente vai saber? Vai ter que olhar e-mail por e-mail? Não, planilha tudo registradinho. Ah, esse orçamento eu recebi na terça-feira. Mandei o retorno e já é quinta e ainda não me retornaram. Vou chamar quinta de novo. Tem que ter isso documentado. Tem que documentar tudo. É bom lá colocar também o status. Esse eu enviei e não me respondeu. Esse eu enviei e me respondeu, mas não quis seguir. Esse não quer no momento. Então é bom deixar lá tudo registrado, o status de como foi também essa troca de e-mails, essa prospecção, para quando retomar já saber mais ou menos de onde parou, né? Também, total. E uma outra é o histórico do job que foi executado. Então, como que ele foi? Foi legal, não foi legal? A marca foi boa, o cliente foi gentil, o cliente foi um mala, o influenciador entregou bem, como que foi? Demorou pra pagar, pagou bem, não exato, pagou. não pagou. Como que foi o histórico desse job? Documentem. A gente usa o Trello pra fazer isso, porque a gente já faz toda a gestão dos jobs lá. A gente já documenta no Trello como foi o dia a dia desse job. E isso tudo faz você crescer, porque você consegue analisar, você consegue ter dados, né, quando a gente fala de números, e você consegue ter fatos histórico para conseguir dar sequência e evoluir. E você pode pensar assim, não, mas eu vou lembrar, porque eu tenho uma cabeça boa. Não tem como lembrar. É muita coisa, é muita informação, não tem como tu lembrar de tintim por tintim, ponto por ponto, como foi aquele job, sabe? Não tem como. Então tem que deixar tudo anotado mesmo, porque vai chegar uma hora que o volume vai ser tanto que é quase que impossível, assim, você saber como é que foi. Não tem, e também não ocupem seus cérebros com isso, sabe? Dá pra documentar, dá pra deixar registrado, daí você vai ficar, né, com aquela informação na cabeça, sendo que tem várias outras pra guardar. E também tem outra coisa, se entrar outra pessoa na equipe pra te ajudar, tu não fica com a informação só pra ti, né? Centraliza a informação. Se outra pessoa for, daí, contratar um funcionário, um assistente pra te ajudar, a pessoa vai ter lá as informações e ela mesma pode pegar o histórico e ler e saber como foi. Exatamente. Então... E documentar é imprescindível pra quem quer crescer. Que é esse ponto. Se você tem tudo documentado, se você tem processo, se você tem uma organização bonitinha das coisas, você traz uma pessoa pra dentro da sua empresa, em pouco tempo ela já vai conseguir pegar como que as coisas funcionam. Se você tiver tudo na sua cabeça, você vai ter que perder muito mais tempo pra ensinar, pra explicar, pra contar, enfim. E quando você não tem isso documentado, pode dar problemas grandes também. Quando você é maior, pode dar problema grande. Então, por exemplo, eu contrato uma pessoa pra fazer uma prospecção. E daí ela vai lá e prospecta uma marca que a gente teve problema lá em 2019. Uma marca que não nos pagou. Uma marca que, às vezes, a gente teve atrito mesmo, teve problema no job. E daí ela entra em contato, e daí desgasta a imagem. Às vezes tem alguma discussão de novo. Então, tem que ter documentado as coisas pra você conseguir crescer de uma forma mais tranquila. E é isso, gente. Falamos 10. O podcast ficou super completinho, bastante coisa boa. Então, todas essas top 10 erros, né? Erros que eu já cometi, que o Jonathan já cometeu, que um monte de aluno, um monte de seguidores já cometeu, que várias pessoas do mercado já cometeram, mas que eu não quero que vocês cometam. Então, por isso eu decidi passar aí pra vocês, trazer isso de informação, que eu acho super bacana. Eu gostei dessa história de listas, podcast com listas. Se vocês gostarem, deixem aí nos comentários, me mandem no direct também. E vamos conversando. Valeu? Isso aí, fechou. Fechou então. Tchau, tchau. Tchau.